Registro, a gente vai se apresentar melhor, mas aqui na minha cidade, Registro, acho que foi essa semana, acho que foi quarta ou quinta-feira que bateu da cidade mais quente do Brasil, cara. É mesmo? Caraca, irmão, muito quente. Tá mais quente do que Ô, aqui, realmente. Aqui já alcançou 28, 27, a gente já tá no ápice, pedindo a misericórdia. Então, tá muito quente mesmo. Então, irmão, vamos começar, né? Não deu certo de eu começar, então você começou a live. Então, para mim é um privilégio poder estar aqui conversando com você. A primeira live do ano, né? Então, isso é maravilhoso. Poder estar conhecendo mais um irmão aí que está divulgando a fé, né? Pregando assim o evangelho também, usando dos meios das redes sociais, da tecnologia para pregar o evangelho. Eu acho muito então. interessante uma frase do pastor Paulo Júnior, até te mandei a frase lá, né? Aham. Que ele diz que, pastor Paulo Júnior principalmente, né? Que foi um homem que também, através das mídias sociais, hoje trouxe o verdadeiro evangelho, né? Um dos muitos que são mais conhecidos, mas ele diz que o que a imprensa foi no século XV, no tempo de Lutero, assim também as redes sociais estão sendo também agora no século XXI, né? No tocante à proclamação do Evangelho. E, de fato, a gente vê isso, né? Principalmente no YouTube, Instagram também agora, né? Onde está surgindo muitas páginas cristãs. E isso é muito bom, isso é maravilhoso. Isso é verdade. Pois é, então, o intuito dessa live é abordar sobre esse tema, né? A importância das redes sociais, da comunicação do Evangelho, né? O privilégio que a nossa geração tem de agora, com facilidade, poder pregar o Evangelho. Apesar de ser muito bom, né? E de trazer tanto benefício à rede social, tanto como na vida da igreja, como para cristãos, onde a gente pode conhecer irmãos do outro lado do mundo, né? Eu estou falando contigo, tu está em São Paulo, eu estou aqui no norte, aqui em Marabá, no Pará. Então é algo maravilhoso. Aí, o objetivo, então, é esse. Mostrar como, de fato, a rede social é importante, né? Essa parte importante. Porque a gente sabe que tem muitos que usam, né, para má fé, né? Para distorcer a fé, para pregar coisas que, de fato, não glorificam a Deus. Então, vamos iniciar aí. Eu quero que você se apresente aí. Quem é o Mateus? Como é que se pronuncia o seu sobrenome? Mateus? Tá, vamos lá. Bom, é isso aí. Meu nome é Matheus Richter, pronuncia Richter, tá Mateus bom? Bister? Sim. Isso. Eu sou aqui de São Paulo, nasci em São Paulo, capital, mas eu moro aqui em Registro. Eu sou formado pela Palavra da Vida, tenho 27 anos, sou casado, minha esposa está aqui do lado vendo, minha filha também, minhas filhas também, graças a Deus. Bacana. E atualmente eu tenho usado a rede social dos 5 pontos, né? Uma rede social nova até, para divulgar a fé reformada, com esse intuito mesmo, de divulgar a palavra de Deus, né? Então, para você saber no geral, né, esse sou eu, né, de uma forma bem rápida. Sim. E é isso que eu tenho feito atualmente, né, com 5 pontos, de compartilhar a fé reformada, também o evangelho nas redes sociais. Que massa, que bacana aí, Matheus. Eu sou o Matheus Mota, né, o pessoal que não me conhece. Matheus Mota aí também, eu sou casado, tenho uma esposa também, tenho uma filhinha de 1 ano, fez 1 ano agora, dia 15 de janeiro, graças a Eita, que Deus, minha bênção, filhinha é cara. uma bênção. E minha esposa já está grávida também, né, grávida do Apolo, já está com 7 meses, então é só bênção, graças a Deus, Deus tem me abençoado além do que mereço, realmente, Deus é muito bom. Caramba, cara. Então é Nossa, que isso, bênção, Matheus cara. Mota, sou casado, né? Tenho uma filha de 1 ano, minha esposa está grávida. Vai vir mais outra aí, o Apolo. Eu não tenho formação acadêmica, né, teológica, sou autodidata por enquanto. Eu conheci a fé no meio pentecostal, né? Assim, Deus foi tão misericordioso comigo que no princípio eu tive uma conversão muito autêntica, sabe? Foi um despertar assim, muito grande. E Deus foi tão misericordioso comigo que eu, logo no início, senti muito prazer na palavra, a ponto de ler todas as escrituras em menos de 1 ano. E aí, Uau. eu vi uma pregação no YouTube, um trecho de uma pregação do José Irion, falando... Eu acho que você até já ouviu essa pregação dele, ele falando das experiências missionárias dele. E ele prega até no Evangelho segundo Mateus, né? A respeito do próprio Mateus, né? Como Cristo convidou ao Evangelho. E ele fala lá a respeito dos heróis da fé. Ele fala de Jonathan Edwards, ele fala de Hudson Taylor, né? De Livingstone também, que foi um grande missionário. Aí quem são esses homens? O que esses homens criam? Como é que é isso, né? Ele falando lá de forma bem autêntica. E eu peguei... E ele falou do Orlando Boyer, né? Que tinha esse livro, Heróis da Fé, que é um livro até publicado
pela CPAD, foi o primeiro livro depois da Bíblia que eu li, e que aí não teve como mais, sabe? Eu tive contato pleno esse com a daqui, fé reformada. esse daqui, né? Exatamente. O meu tá todo, tá tão velho que ele tá todo, já tá todo sugado, meu. É Eu isso tive que daí comprar mesmo. outro. Aí no Porque o meu tava final, muito chato. acho que a última biografia é do Charles Spurgeon, eu acho que no final. E lá fala, no final da biografia dele, quando eu terminei o livro, disse que Charles Spurgeon foi o último puritano. Aí quem são esses puritanos? Aí fui procurar, fui ler, fui caçar e comprei aquela teologia puritana do John Vick. E eu, meu Ah, Deus do céu, o que bom. está acontecendo? Aí li toda aquela teologia dele, do John Vick, do Mark Jones. O que está acontecendo com a igreja? Que cristianismo é esse que nós estamos vivendo? Então, só para o pessoal entender que não começa nas redes sociais, né? Ela somente como meio. De fato, nós somos crentes que temos e participamos da igreja, participamos da vida da igreja, né? E que, de fato, isso é o essencial, né? Então, se eu for contar aqui o meu testemunho, né, para outra live, mas realmente foi isso que Deus teve misericórdia de mim. E hoje eu estou na Igreja Presbiteriana do Brasil, né, congrego na Igreja Presbiteriana do Brasil. E esse ano eu estou iniciando o trabalho como obreiro, estou evangelista aqui numa congregação, algo novo para mim. Eu estou aqui, né, nas condições da Igreja Presbiteriana e também como aspirante, né? Sou recebido como aspirante ao Sagrado Ministério e estou aí esperando esse ano, outro ano, para ver se a gente vai para o seminário lá no Piauí. Então é isso, né? Só um pouco do Matheus. Que massa, Então, mano. Que massa. que Pô, massa, verdade, irmão. Para mim também. eu não falei como eu conheci a fé reformada, né, cara? Sim, Mas eu me converti, eu sou filho de pastor, então eu me converti, né? O pessoal acha, né, que filho de pastor nasce crente, né? Eu não era crente, sim. eu achava que Pelo era, mas eu me contrário, converti, há uns 16 aí para 17 anos, no eu não tive acampamento esse Palavra da Vida no privilégio. Paraná. E aí, a partir daí, cara, mudei, vi uma pessoa apaixonada por Jesus, a mesma coisa, comecei a ler a Bíblia, comecei a estudar, comecei a desejar cada vez mais o Senhor. E na minha conversão foi também o meu chamado, porque foi ali que eu decidi que eu queria viver integralmente para o Senhor, dedicado do Senhor, na obra do Reino de Deus. E foi muito interessante porque no começo, quem me apresentou a fé reformada foi meu irmão, que também é pastor, né? E ele estava fazendo seminário na época, eu ainda estava no ensino médio, e ele Sim, me contando, né, da fé reformada, dos videozinhos do Paul Washer, ele me mandava aqueles videozinhos do Paul Washer, a pregação pô, chocante, que aquele vídeo logo. clássico, logo ele. E aí ele falou uma vez, eu acho que da expiação limitada para mim, ou da eleição, eu não lembro qual das duas foi. E aí eu fiquei assim, não acredito, cara. Não, não pode ser. Como que Deus escolhe uns e outros? Não, como que Deus. Não, não pode ser. Recém-convertido e o Tudo meu isso irmão, aí. Ei, o meu todos irmão nós já, nascemos há 1000 anos, viu? já foi tulipando, assim. E aí eu cheguei lendo a Bíblia, né? Não, isso é um Sim. absurdo, tal, e fui lendo a Bíblia. E aí eu cheguei em Efésios. E aí quando eu li aquele capítulo 1 de Efésios, falei, ih, rapaz, meu irmão tá Capítulo certo. 2. Então, e aí eu comecei a mergulhar nisso e me aprofundar mais. Aí do Paul Washer foi pro John Piper, do John Piper, John MacArthur, e foi indo, né? E foi me aprofundando, me aprofundando. Eu acabei indo pro seminário no ano seguinte, né, da minha conversão, eu me converti, eu saí do ensino médio, já fui pro seminário direto, cara. Massa. E aí lá no seminário eu pude me aprofundar mais na doutrina reformada, na palavra de Deus, aprender muito mais sobre a grandeza da palavra de Deus. É muito legal que a palavra da vida me fez conhecer homens de Deus de diferentes contextos. Eu tive aula com batista, tive aula com presbiteriano, né? Tive aula Que com um missionário massa. que frequentava a casa de oração. Na minha turma tinha gente da Assembleia, na minha turma tinha gente de várias denominações diferentes, isso foi muito legal também, então pude ver essa diversidade dentro da igreja, dentro da fé cristã, Sim. poder me aprofundar na palavra de Deus, ver o que a gente que concordava, o que discordava, isso era um ambiente muito saudável, né? A gente discordava, né? E concordava em muitas coisas, mas a gente mantinha aquela unidade essencial. Então foi uma coisa
para mim foi uma experiência muito boa, até pelo desenvolvimento da fé reformada, porque eu não fui aquele calvinista, me tornei aquele calvinista chato, sabe? Fala, se você não é eleito, você não é crente. Né? Se não acha que você é eleito, se não acredita na eleição e continuar, você não é crente, né? Aquela coisa toda. Esse Aquele é calvinista Jonas chato, Madureira. sabe? Jonas Madureira fala que é o tempo da jaula, né? É o tempo que o calvinista tem que estar preso. Eu não fui porque justamente no seminário eles tinham essa pluralidade, né? Então tinha gente lá que era, se dizia calvinista de 3 pontos, de tal e tal, concordava com tal, mais arminiano, mais calvinista, e eu pude ter esse diálogo, né, e conhecer mais, né? Lógico, me mantive, perseverei, brincadeira, mas eu me mantive, né? O seminário me ensinou muito sobre a palavra de Deus com profundidade, então eu aprendi o quão profunda é a riqueza do evangelho, de tal maneira que, embora tenha esses pontos de discussão, a grandeza do Evangelho, ela nos une, nos faz viver nesse amor e poder crescer ainda mais nesse conhecimento do Senhor, sabe? Então, isso foi muito legal. O meu professor de grego foi uma das pessoas que mais me inspirou a estudar a palavra de Deus, os originais. E tudo isso foi me aproximando ainda mais da fé reformada, sabe? Então, eu fechei realmente assim, não, eu sou calvinista, me titulei, né, calvinista. Olha o Leandro falando, John Piper, Paul Washer, Paulo Júnior também. Nossa, os vídeos do Paulo Júnior. A galera tá falando aí. Teve um... A galera acima de uns 20 anos aí então, falou aqui, conhece todos esses caras. Teologia Puritana de Joe Bick e Mark Jones, com certeza trouxe um ensino sólido e puro do Evangelho. Concordo plenamente. Digna de releitura, viu? Apesar de ser 1000 e poucas páginas, não tem como. A teologia do Joel Bick, quando eu cheguei na parte do inferno, né, na parte escatológica do final, principalmente sobre Christoph Love, puritano Christoph Love, que escreve sobre o inferno, né? E, rapaz, não tem como você não parar um pouco, respirar, levantar um pouco da cadeira para poder continuar, porque realmente é muito forte. É que nem não sei quem foi que citou aí agora, falando a respeito aqui, Paulo Júnior, John Piper e Paul Washer, né? Que time de peso. E realmente, pastor Mateus, a galera hoje, quando encontra vai encontrando a turma. Aí tem alguns Nicodemos, vai encontrando John Piper, vai encontrando os escritos mais antigos, Joe Bick, aí vai. E é dessa forma. Videozinhos, né? Mas isso que é legal, porque tudo isso foi graças à rede social, que a gente começou a ter esse contato com a fé reformada, e foi justamente nessa época aí, talvez 2000, nos anos 10, aí, 2010 até 2015, que borbulhou muito nas redes sociais essa coisa de John Piper, de Paul Washer, aquela pregação chocante, né? Pelo menos lá do seminário, né? Todo mundo tinha assistido a pregação chocante, sabe? Então isso era muito legal. Como a internet deu voz à fé reformada de uma maneira que alcançou os confins do Brasil. E muitas pessoas mesmo começaram a ter acesso a essas pessoas, e era realmente esse pacote, né? Paul Washer, John Piper, John MacArthur, Paulo Júnior, né? Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, e vem vindo, né? Aí você vai descobrindo mais gente. Né? Mas tudo por graças ao que? Ao avanço das redes sociais. Gente que ia lá, traduzia, voltemos o evangelho logo no começo, né? O Defesa do Evangelho do Paulo Júnior também, sempre traduzindo, tudo isso, né? Por causa das redes sociais que a gente teve acesso, né? Se impactou muito. Interessante, Mateus, que para você ver, os vídeos, o meu ultimamente tem tido pouco alcance, porque eu diminui muito as minhas postagens por causa dessa transição, né? Eu estou muito focado no ministério presencialmente, mas de vez em quando eu posto um Reels, né, um post, e agora eu estou pensando muito em fazer live também. Só que aí, você tem ideia, tem uns vídeos meus anteriores que alcançavam 500 e poucas mil visualizações, gente. É muito. Tem um do Joseph Piper sobre o inferno que alcançou quase 1 milhão de visualizações. Né? Isso então é algo realmente aqui fora do comum. Algum vídeo que você edita, que você faz, né, ali para a glória de Deus e que alcança tantas pessoas e que pessoas são alcançadas de fato pelo Evangelho. Você tem uma ideia, tem pessoal da Angola, do Moçambique, que manda mensagem, né, para querer aprender mais, pedindo para aprender mais sobre a fé. Agora que você pensa até de fazer vídeo, né, mostrando o básico, ali, um discipulado ao vivo, não ser algo do tipo, para mandar para a galera. Porque, de fato, alcança esses
países de língua portuguesa também, né? Sim, teve um rapaz também da África, não lembro de qual país da África, ele mandou mensagem que ele queria aquele e-book Apocalipse, né, que é o e-book que eu vendo. E ele queria muito aquele e-book, e aí, só que ele como é que vai fazer para pagar o negócio? Porque aí troca moeda e só tem pagamento Sim, online, aí ele, tá. Eu mandei para o e-mail dele, eu falei, não, pega o livro, vai. Porque, cara, porque você fala assim, nossa, o alcance disso, sabe? Alcance exatamente. gigantesco. Eu vi recentemente que a Ministério Fiel, ela tem, acho que teve uma conferência Fiel lá na África. Eu não lembro, acho que foi em Moçambique. Eu posso estar viajando, Bem, mas eu sei que foi na África, não sei o país que foi. Mas eu achei muito legal isso, né? Porque você percebe que continua avançando a fé reformada através das sim, redes sociais, em continentes, em espaços onde não tinha acesso nenhum a isso, né? Na verdade, não tinha acesso nem ao evangelho de maneira clara, de maneira expansiva, né? Então, hoje exatamente. a tecnologia trouxe, assim, a internet trouxe um boom para a fé reformada. E aí hoje, claro, a gente também tem acesso aos livros, né? Porque antigamente eu acho que se não tivesse internet, para eu chegar num teologia puritana, Sim, talvez eu tivesse que pegar uma longa linhagem de homens piedosos que sim. passaram o conhecimento de outros até chegar nesse livro, né? Foi assim mesmo. Cara, porque assim, eu não nasci na igreja, eu não tive o privilégio que você, né? Eu me converti com 18 anos. E só que quando eu me converti, antes de eu me converter, eu usava as mídias sociais para colocar minha vida, né? Vida ímpia do mundo. Aí, após eu me converter, eu cancelei todas as minhas mídias sociais quando eu me converti. Cara, eu vi uma frase do Hernandes Dias Lopes, eu acho que até hoje ele fala isso. Principalmente no período da pandemia, que foi o período que eu criei a minha página, né, na pandemia. No período que eu estava mais intenso, usando mesmo as redes sociais. E tem uma frase que ele diz que aqueles que não pregam, que não divulgam o evangelho, né, nas suas redes sociais, poderia ser considerado um crime isso, né, cara? E de fato, já pensou, a gente quando estava cego, estava no mundo e não conhecia o evangelho, a boa nova da salvação, a gente postava tanta besteira nas redes sociais, né? Coisas triviais e banais, coisas inúteis, que não têm valores espirituais nem eternos nenhum. E quando a gente conhece Cristo, nosso maior tesouro, o evangelho, então de fato você sente aquele prazer de divulgar, né, de apresentar o evangelho. É É tanto que até verdade. hoje eu não tenho essa habilidade muito ainda, mas eu uso alguns aplicativos, né, que fazem algumas edições, mas sempre fui tentando me aperfeiçoar Pois para usar é, essa ferramenta maravilhosa. eu sempre fui muito desligado com rede social, cara. Eu não tinha, eu acho que eu só tinha o WhatsApp, né, YouTube, óbvio. Mas eu fui criar fui criar um Instagram, baixei o Instagram pela primeira vez no finzinho de 2017, cara. Foi a primeira É vez que eu isso. usei o Instagram. Porque era muito desligado. Eu ainda sou um pouco desligado, eu não tenho Twitter, não tenho essa nova rede social, o Threads, nem a 5 pontos. Né? Eu Sim. não tenho outras Ah, redes hoje tem sociais, só uma tenho. infinidade de opções. Hoje tem um Ah, leque hoje de. tem. É. Mas eu não tenho. Hoje eu só tenho Instagram, WhatsApp, né? Eu tenho meu Instagram pessoal, para dar uma separada das coisas, né? E aí tem o WhatsApp aqui, só assim, de rede social não tenho mais outra. O Facebook eu tenho por causa da página, né? Mas eu não uso Uhum. e não mexo lá. Então, assim, Eu eu também. acabo sendo desligado. Agora, isso não me impede de me manter atualizado, né? Por causa do Sim. alcance que tem. A gente sempre tem acesso, aí você tem a questão do algoritmo, né? Então, dentro daquilo que a gente está conversando, dentro das informações e do que a gente consome de internet, a gente vai tendo acesso a novas informações, né? Teve uma mulher aqui que falou, não sei quem que foi, que falou que vai querer comprar um livro do Augusto Nicodemos aqui. Aqui, achei. Não foi mulher, não, foi o Isaac Carvalho, né? Tá passando aqui, eu não consigo ver direito, tá bom, gente? Também eu tô Ah, percebendo o comentário mensal. ele mandou assim: estou querendo comprar o livro do Augusto Nicodemos, Exposição sobre Colossenses, a Suficiência de Cristo. Cara, é muito bom, viu, esse livro. E assim, a gente tem acesso às informações de lançamento de livro novo, dessas coisas, né? Então, por exemplo, Nicodemos, eu não tive acesso a nenhum livro dele, só quando eu conheci ele. Né, quando eu comecei a seguir nas redes sociais, eu falei, cara, ele tem livro disso, livro disso. Aí a gente vê que ele segue outras pessoas, aí começa a ver, né? Teve outro cara que falou do Josemar Bessa, Josemar Bessa é muito bom. As Bom leituras de demais. sermões que ele fazia do Spurgeon,
né? Eu acho que eu ouvi a leitura dele do Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, Eu acho na que é o íntegra no YouTube. é o vídeo mais visualizado do YouTube que ele tem. Muito bom. Então, isso é legal, Pecadores ao né? mundo de Deus virado. Aí Pois é, eu cara. tenho 3 redes sociais: Instagram, Facebook e YouTube, né? Aí eu uso o WhatsApp mais para pessoal mesmo, a igreja, local. Aí eu também resolvi abrir um canal também no YouTube. Agora vou pregar muito, né? Dar muito ensino agora. Aí eu vou postando lá também, vou compartilhando para que outras pessoas possam ouvir, né? Não sou o melhor pregador, mas a gente, pela graça de Deus, também vai postando também. É, assim mesmo, Pois é, cara. meu irmão. Então, que Então, maravilha. Mateus, assim, é importante a gente lidar também com a negatividade, né? A negatividade também ela vem junto, apesar da parte positiva, do benefício que temos, né? Do alcance de pessoas de tão longe de nós e que realmente a gente pode hoje, através de um vídeo, de uma pregação, um vídeo com legenda de um grande pregador fiel, né? A gente poder fazer uma edição, post e alcançar tantas pessoas. Mas a rede social também trouxe suas mazelas, né? As heresias também, os falsos profetas também. E foi bom também porque muitas pessoas que viviam no erro, muitas pessoas que viviam no erro foram de fato iluminadas através de pregações fiéis publicadas nas redes sociais, né? No YouTube, no Instagram. Então, pessoas que de fato estavam nas trevas, no engano, no erro. A gente vê que realmente o Brasil, apesar de eu ser novo na fé, mas estudando antes, né, na década de 70, de 80, o movimento pentecostal e neopentecostal tinha muita força. Você vê que até as igrejas reformadas hoje, as tradicionais, elas têm uma influência do neopentecostalismo e do pentecostalismo. Às vezes até a dificuldade por essas pessoas ainda herdar esse tipo de coisa. Mas hoje está sendo mais difícil, né? É que nem na igreja que eu congreguei, na congregação que eu congreguei aqui em Marabá, que eu era antes. Quando eu conheci a fé, foi impossível permanecer. Até logo eu passei a me comunicar, né? Fiquei com os jovens, mas aí o pastor também já não quis ajudar. Tudo dizer, eu pregava uma coisa na sexta, no domingo pela manhã na escola dominical, ele despregava tudo, dizia que não era desse jeito. Então, realmente, assim, para uma pessoa que está fora do contexto, às vezes tem muitos membros da igreja presbiteriana que falam, mas você poderia ficar lá e continuar pregando, né? Assim como nem Lutero ficou, né? Lutero teve que sair, quanto mais nós. Então, existem a ideia é você situações em que permanecer não na é igreja possível mesmo. É. até determinado ponto, né? Realmente lutar por aqueles irmãos, mas até quando não der mais ou viável você sair de fato e procurar uma igreja fiel às escrituras, né? Até para não causar destruição, né? Porque muitas vezes a gente tem esse ímpeto, né? E às vezes nesse ímpeto acaba sendo usado para causar um problema maior na igreja. Então, ao invés de Sim. causar ser bênção, né? Porque com a fé reformada a gente acaba, né, causando mais problema, né? Então eu acho que tem situações em que realmente isso é o viável, né? O mais viável. Quando eu me converti, eu também teve um momento em que eu tive que sair do contexto da minha igreja local, procurei outra igreja para frequentar também por causa de palavra, por causa da praxis pastoral. Então eu entendi ali que seria melhor procurar uma igreja mais próxima da Bíblia, embora não tão próxima de casa. E aí eu fui numa outra batista. Pô, Eu fala isso, né? sempre fui batista, né? Então eu fui para uma outra batista. Eu quase fui para uma presbiteriana na época, né? Mas a gente acabou Sim, achando uma batista legal e a gente foi para lá. E nós mas daí a gente já se engajou, frequenta lá. Agora eu sou um pastor batista também, agora por bacana. convicção, pastor batista, né? Mas assim, é incrível isso, cara, porque a gente começa a ser impactado por essas coisas de uma maneira tão profunda que muda a nossa visão, né? E às vezes isso é até uma coisa que a gente precisa aprender a lidar com excesso de informação. A gente Sim, está num ambiente que tem excesso de informação, que são as redes sociais, a gente não consegue absorver tudo que a gente consome, né? Vai saber quantos Reels você assistiu hoje, por exemplo, né? O pessoal que está vendo aí, quantos Reels, né, cada um assistiu. Então é algum negócio bizarro, quanto de informação que a gente tem que a gente não consegue absorver.
E às vezes a gente fica nesse ímpeto, é tanta informação, é tanta coisa, é tanto conteúdo, é tanto vídeo, é tanta palavra, é tanta pregação. E a gente fica tão assim, e a gente às vezes precisa absorver essa habilidade da maneira certa, que a caminhada cristã é um processo, né, algo instantâneo. E a gente vai Exatamente. aprendendo mais, né? E aí é importante ter esse toque, da gente saber onde o ambiente que a gente está, para não, nesse ímpeto de passar toda a informação que a gente tem recebido, a gente acabar causando um problema maior. Porque a fé reformada é uma bênção, né? É algo que mudou o meu jeito de mudar, de ver o mundo, né? Foi algo que realmente mudou minha cosmovisão. Observar uma vida que é vivida para a glória de Deus, entender o propósito da nossa existência, como diz o Catecismo de Westminster, glorificar a Sim, Deus e regozijar-se nele para sempre, né? para sempre. Então, eu acho que isso é importante até a gente ponderar depois, mais para frente, né? Porque a gente pode, nesse excesso de informação, ao invés de abençoar um irmão, deixar ele em parafuso, Exatamente. maluco, assim, É a né? E às questão vezes da não só ele, moderação. mas uma igreja. É a É, com moderação, né, certeza. Matheus? Você não vai também ficar o dia todinho ali passando reels. Eu acho interessante o que o Daniel falou aqui. Ele falou, eu penso em uma estratégia de pegar os reels, né, mais importantes e anotar as lições para aprender e aplicar. Exatamente. Muito Mas são legal. pouquíssimos que fazem isso, né? Muitos só Nossa, eu vou vão dizer ali. poucos. É tanto que tem os benefícios e a fé reformada de fato é uma bênção para o Brasil, para a nossa nação, para nós cristãos. Mas há pessoas que não sabem mais nem o que crer, a ponto de misturar uma coisa com a outra. Há pessoas. O próprio Augusto Nicodemos falou que tem uma pessoa que. Os melhores pregadores, acho que tuitaram para ele, né? Os melhores pregadores que essa determinada pessoa gosta de ouvir de Macedo e Augusto Nicodemos. Então, de fato, é uma mistura, entendeu? É incabível a pessoa ouvir uma mensagem de Augusto Nicodemos e de Macedo misturar e achar que tem uma coisa a ver com a outra, né? E muitas das vezes o perigo também, Matheus, é de querer se limitar somente àquilo. Eu acho que esse vídeo é mais o pontapé, isso que nós colocamos nas redes sociais, é a ponta do iceberg, né? É onde vai ser iniciada uma carreira, assim, onde pode gerar mais curiosidade, assim como foi na minha vida, né? Eu tive a curiosidade, fui vendo vídeos e fui comprando livros, lendo as escrituras, conferindo se realmente é assim. Então, de fato, a gente tem que ser na vida como os bereanos, né? Como aqueles que Paulo estava pregando e eles, por serem mais nobres, né? Lucas faz questão de relatar isso. Eles analisavam se realmente o que Paulo estava pregando era de fato aquilo. E o perigo é esse. Você vê pessoas hoje, neopentecostais, que querem misturar, querem ouvir Paulo Júnior e aquele David Leonardi, da teologia do coach. Então, é algo incabível, né? Então, não tem como casar uma coisa com a outra. Então, muitos querem abraçar a fé reformada, mas continuar namorando com essas teologias que são humanistas, né? Que são relativistas, que muitas das vezes não trazem edificação. E hoje a gente tem que ter muito discernimento mesmo, né? Esse discernimento vem com o tempo, porque existem hoje muitos pastores, inclusive que se dizem reformados, mas que estão sempre envolvidos com alguma polêmica, né? Pastores de redes sociais. E a gente tem que tomar cuidado um pouco com essas coisas também, né? A gente tem que se preocupar em passar a essência do evangelho, né? A essência da doutrina do evangelho para as pessoas absorverem e aí sim, a partir disso, terem o discernimento, né? É muito complicado, porque aquilo que eu acho que foi logo no começo na primeira live ali, quando eu tentei e não deu certo, falei, a internet ajuda muito e atrapalha muito, né? Porque realmente com a internet você tem informação boa e informação ruim no mesmo nível. É você que tem que saber lidar com isso, né? É Então isso verdade. é complicado mesmo. Então acho que primeiramente o cristão, principalmente crentes, né, se tratando de crentes, porque aqui em certo tema, né, é alcançar pessoas ímpias, que de fato não conhecem a fé verdadeira, né? As redes sociais, ela faz isso através das postagens que a gente posta, muitas pessoas têm sido alcançadas, mas há cristãos que realmente são crentes e que não se alimentam verdadeiro das escrituras e que muitas das vezes se atêm só a vídeos, É. às vezes vídeos fora do contexto, vídeos que às vezes distorcem a palavra de Deus e que às vezes se fundamenta nessas coisas que não tem fundamento nas escrituras, né? E Paulo ele é bem claro em Então, dizer que a gente, principalmente para os Efésios, né, que a gente não pode ser
se deixaram levar, né? Como crianças ao redor, Exato. se deixaram levar ao redor de ventos de doutrinas. A gente tem que analisar todas as coisas e reter o que é bom. Essa é a verdade. A gente Exatamente. tem que saber analisar tudo isso. Então, eu acho que, inclusive, um livro muito bom do Marcos Mello, Fé na Era Digital, se não me engano é esse daí. Cara, é muito bom o livrinho dele. Ele vai falar justamente sobre isso, né? Como que a gente concilia todo esse excesso de informações, como a gente concilia todas essas coisas e tem esse discernimento de analisar a palavra de Deus, analisar as coisas que estão de acordo com a palavra de Deus, né? Eu estava vendo justamente isso recentemente, né? Lendo o livro Vivendo para a Glória de Deus, que ele está falando da pregação experiencial. E uma das coisas que ele vai falar é que a pregação experiencial quer dizer que tudo, inclusive as nossas experiências, deve estar debaixo, né, do crivo das escrituras. Né? É aquela ideia dos bereanos. Isso não é diferente nas redes sociais. As redes sociais têm que estar, aquilo que a gente consome nas redes sociais tem que estar debaixo do crivo das escrituras. Né? A gente tem que aprender essa centralidade do evangelho em tudo que a gente faz nas redes sociais, em tudo que a gente consome nas redes sociais, né, e tudo que a gente divulga nas redes sociais também, né, para que Cristo seja glorificado e a gente possa mostrar o puro evangelho e também que a gente possa cada vez mais ser edificado através das redes sociais, né, porque a gente também consome coisas, né, de uma maneira que as redes sociais sejam um instrumento para a glória de Deus, nos Sim. edificando, porque o Instagram pode me edificar, como também edificando outros, compartilhando esse evangelho. Né? Então, essa é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado, sempre. E aí que vem a questão da maturidade, né? Que vem com o tempo. A gente não vai conseguir passar pelo crivo das escrituras se a gente não conhece as escrituras. Sim. E aí Aí, tudo como é começa que vai comparar, né? lendo o principal e o mais importante livro das nossas vidas, que é as escrituras. Só que as escrituras não são que nem o Reels no Instagram. Leva tempo, dá trabalho. Exatamente. Né? É que nem plantar, né? Você ter uma hortinha, você planta, demora um tempo para você colher. Né? E isso a gente perdeu por causa dessa instantaneidade, né? Tudo muito instantâneo, rápido no momento e tudo muito superficial também. Então a gente não aprende a ter Geração fast profundidade. food, é tudo rápido. Exatamente. Agora. Exatamente. Mas, irmão, me conta aí, qual que foi a motivação para você criar a sua rede social, criar a sua página? Fala aí para nós. Como é que surgiu essa ideia da falei, né? doutrina piedosa? Primeiramente, a minha página, o nome dela era Doutrina Reformada, né? Eu tava acho que era com 5.000, era Doutrina Reformada. Até o nome do meu canal no YouTube era esse. Iniciei em 2020, no período da pandemia, 2019 para 2020. E aí teve uma página que estava com um número maior de seguidores, e ele tomou o número da minha... Eu até mandei mensagem para ele. Eu olhei que hoje tem Doutrina Reformada aí, mas esse irmão, eu já falei com ele. Mas eu também nem discuti. Eu falei, não, você está com números maiores, você pode ficar com esse nome. Aí daí eu criei o nome Doutrina Piedosa, né? Assim, vendo uma doutrina que realmente, que não seja só teórica, de fato traga um ensino bíblico, né, fiel às Escrituras e também banhado com piedade, né? Aquela pregação experiencial. Não só aquela teoria, né, que de fato chama a atenção do pecador, que de fato faça com que ele veja a situação dele de miserável, né, que de fato ele está indo para o caminho perdido e que ele se volte para Cristo, se volte para Deus. Basicamente foi essa a ideia. A motivação era essa, usar a rede social para pregar o evangelho, para de fato alcançar outras pessoas com o evangelho. Eu iniciei isso na igreja, nessa congregação que eu te falei, com os jovens, né? Isso aconteceu que até algumas pessoas vieram comigo para a igreja presbiteriana, né? Eu acho que 2 famílias vieram comigo desse movimento que aconteceu lá. E os jovens, essa igreja até hoje acontece. Até um vídeo meu no YouTube, eu bem magrinho, um outro óculos, de gravata até vermelha, né? E o pessoal que até briga, esse tempo era peteca, hein? É verdade. E foi a única igreja aqui que eu conheço, foi a única igreja, a Assembleia de Deus, que havia feito uma conferência sobre o tema Reforma Protestante. Nunca havia tido uma conferência
com esse tema, né? É tanto que após essa conferência foi que não deu mais para mim ficar. Que o pastor me chamou, a gente fez a reunião, ele, irmão, e aí, não tem como, né? Então, aí foi onde eu procurei. Aí eu não consegui, então, vou para a internet. Vou procurar uma igreja bíblica e vou pregar o evangelho na internet. Não tenho mais oportunidade que, e assim, estamos aí até hoje, pela graça de Deus, né? Deus é misericordioso, estamos aí. E você? Onde foi que surgiu a ideia dos 5 pontos? Cara, 5 pontos foi uma longa história, viu? Porque foi um misto de necessidade com um misto de oportunidade. Sim. Porque a sua página tem uma proporção muito grande. E ela é muito... Pois é, cara, nem eu esperava isso, cara. E eu acho que às vezes eu não tenho noção da proporcionalidade uma da proporção página. muito grande. A ponto aí de... Compartilhando com o Paulo Júnior aí, com toda a galera aí, você tá bem? Porra, cara, quando ele me mandou, ele me respondeu, que eu mandei mensagem pra ele, mas quando ele me respondeu, eu falei, amor, você não acredita que quem me respondeu é o Paulo Júnior, cara? Porque o cara foi super importante na minha caminhada cristã, sabe? Sim, E de cara, repente sim. o cara tá falando, Que e o cara massa, fala hein? assim, né? Muito bom o seu trabalho. Eu falei, nossa, a gente tem uma admiração e um carinho, Que né? Mas isso, massa, hein? Que pra mim massa, é muito pastor. bom. Mas tudo começou, cara, há muito tempo atrás, com esse misto de necessidade e oportunidade. Eu pastoreava, era pastor auxiliar de uma igreja aqui na minha cidade, e eu percebi que eu gostava de mexer com o arte, eu gostava de fazer arte, eu gostava de fazer banner, de fazer essas coisas, eu gostava. Era um hobby meu de fazer essas coisas. Eu fazia algumas artezinhas para a igreja, sabe? E eu gostava de fazer isso, mexia e tal. E aí eu comecei a pensar em criar uma página para divulgar a teologia. E eu falei, puxa, se é legal, né? Porque às vezes eu quero postar, quero fazer uma reflexão, alguma coisa, e, puxa, não tem. E aí eu comecei a pensar se eu criaria ou não, né, uma rede social voltada para a teologia. E aí, com o tempo, eu comecei a ver, tinha muito desses, começaram esses cortes de podcast, né? Corte, Sim. podcast. E quando começou esse corte de podcast, eu falei, puxa, não tem nenhum corte de pregação. A gente tinha bastante corte de podcast, mas não tinha corte de pregação. E eu vendo nos Reels, né, corte de podcast estava em alta, né, ele falou, o podcast estava em alta, as coisas. Eu falei, cara, por que a gente não faz um corte de pregações? E aí eu comecei a pensar, né, porque era um gap que tinha ali, uma abertura, a oportunidade, né. E aí eu falei, cara, eu acho que eu vou entrar nessa. E ao mesmo tempo, Mas aqui, o nome, como é que você pensou no nome? calma, eu vou chegar lá. E ao mesmo tempo, aqui em casa, a gente começou a ter uma situação financeira mais apertada. Ah, Sim, e eu falei, cara, entrar no YouTube, entrar nas redes sociais, conseguir uma maneira de monetizar, conseguir uma maneira de complementar o sustento aqui financeiro de casa, talvez seja uma boa alternativa da gente ter aí, edificar outras vidas e eu também ter uma maneira de complementar o meu sustento aqui como pastor, né? E aí eu comecei a sim. pensar nisso e comecei a tentar desenvolver essa ideia, porque no YouTube, a minha ideia era monetizar no YouTube e continuar, né, lá no YouTube com a Você tem no monetização. YouTube também? Tem? Ou não? Eu tenho o YouTube, mas ele está parado, tenho. Ele está parado já há um tempinho. Eu ainda pretendo voltar, mas está muito difícil para mim de voltar para o YouTube, porque precisa de uma atenção maior. E aí, e aí que eu comecei a pensar nisso. E aí por que surgiu esse nome 5 pontos, cara? Porque tem tanto os 5 pontos da Reforma Protestante, os 5 solas, né, que são os 5 pontos, e tem também os 5 pontos do Calvinismo, né? Todos são 5 pontos. E eu fiquei pensando, puxa, é um nome simples, as pessoas vão associar, né? Porque isso dá o Massa, direcionamento muito de que massa. é uma fé reformada, né? É a Uhum. fé reformada que vai ser divulgada nisso. Aí eu procurei no YouTube, procurei no Instagram, se tinha Mas páginas, mas esse nome foi bênção, porque 5 pontos. A galera que tá louca pela fé reformada vai todo mundo exato. procurar. Porque 5 E eu pontos já. é a graça comum, cara. Deus me ajudou ali a me inspirar no negócio. E aí eu vi que não tinha muita coisa disso, sabe? Tem páginas com esse mesmo nome, mas não tinha algumas. Às vezes é uma página que estava, vamos dizer assim, eu vou dizer morta, mas é porque a pessoa não Sim. postava muito tempo. Eu falei, cara, eu vou pegar esse nome
vou colocar 5 pontos oficial, e aí o logo, eu queria um logo simples, porque a ideia é um evangelho puro e simples, né? Sim. E aí eu coloquei assim, né? Puro e simples me lembrou, aí, olha a cor, né? Me lembrou do Purples, né? Da banda Purples, né? Que é puro e simples. E aí me veio o que? A associação com a cor. Aí eu coloquei a cor roxa. Mas foi meio assim uma ligação na minha Casou cabeça fazia bem, algum viu? sentido. Casou bem, ficou bem. Fazia sentido. Né? E aí também o roxo, não tinha muita página roxa, né? Normalmente página reformada usa outras cores. Aí eu coloquei, né? Comecei no começo, só que assim, a minha ideia era sempre ser transparente. E aí eu mandava mensagem para os pastores perguntando se eu podia usar a imagem deles para compartilhar. Porque eu queria fazer um negócio legal. Já teve algumas páginas que uns vídeos que eu compartilhei que falam, os direitos autorais são reservados dessa pregação, nós não permitimos que você compartilhe. Então aí eu removi e tal. Porque tem essa Rapaz, questão você legal também. conseguiu. Então, todos esses pastores, você conseguiu contato com eles? Eu mandei o direct, deixei lá. Uma hora eles iam ver. É por isso que eu não compartilho do Hernandes Lopes, do Nicodemos, porque eles ainda não visualizaram a minha mensagem. Mas é só por isso. Né, mas os outros ali eu estou sempre compartilhando porque eles visualizaram, e eu sei que são pessoas fiéis ao Senhor. Né? Tem alguns mais Sim. famosos, como Paulo Júnior, agora recentemente, e tem outros que não são tão famosos, mas que são extremamente bíblicos, como o Sacha Mendes, uma pessoa que eu admiro muito como pregador e como conselheiro bíblico também. Né? Então, aí eu comecei a compartilhar, e a ideia era justamente pegar corte de pregação. Né? No Instagram de 1 minuto, no YouTube um tempo maior, mas que a pessoa pudesse lá estar cozinhando e ouvindo lá um corte de uma mensagem, ela não vai ter tempo de ver uma mensagem inteira. Meu bebê, minha filhinha tá me encarando aqui, ela tem 3 meses, ela tá me bisoiando aqui, me deixando constrangido. Aí eu tive que ficar trancado aqui, estou lá fora, e o pessoal da igreja tá ensaiando lá fora também, lá na área. Aí eu tive que ficar aqui. Se abrir a porta, ela vem para cá. Ah, é? Mas cara, e aí surgiu a ideia dos 5 pontos. Né? E aí eu comecei a compartilhar, comecei a alavancar. Ah, que massa. E essa Não, daqui mas é a ficou. Tulipinha, a mascote de 5 pontos. Ah, mas é muito linda. Muito linda. Como o nome dela? Nara. Nara, é? Naara significa moça, donzela em Nara. hebraico. Que Coisa mais linda, muito lindinha. fofo. Tá com quantos meses? Vai fazer 3 agora. Ah, tá recente, hein? Bom Tá demais, recente. viu? Mas, Bom demais assim, mesmo. mas continuando, né, cara? E aí ela ganhou coisa e eu fui mudando, né? Ela teve algumas fases, a página de 5 pontos, né? E aí eu fui mudando um pouquinho, porque eu vi que no YouTube talvez não fosse muito legal monetizar uma página ali com o negócio. Eu busquei mais ficar focado no Instagram mesmo, de compartilhar e compartilhar conteúdos, livros que as pessoas pudessem edificar. Né? E eu vi a oportunidade também, por exemplo, de criar uma lojinha virtual, que poderia ter uma rendinha extra ali para complementar o meu sustento e tal, através da minha loja. É que não é bem uma loja, mas uma página que eu ganho comissão por venda, né? Então foi a partir daí que, né, eu comecei a ter essa estabilidade. Deixa eu devolver o potrinho. Ó, Sim. vai com a mamãe. Então foi aí que eu tive essa ideia. Então eu compartilho os livros tal, porque eu quero realmente edificar a vida das pessoas, né? Então, mas Legalmente edifica. eu tenho Realmente. esse foco um pouquinho de também ter um complemento no meu sustento, né? E casou muito bem, né? Porque tem ajudado muito financeiramente, cara. E aí também, né, todos esses livros, a maioria deles, Deus tem abençoado tanto, cara, que às vezes eu recebo alguns livros aqui em casa para fazer divulgação, parceria, como a editora Dort, nossa, abraçou Que assim a massa. ideia das 5 pontos e falou, não, vamos junto. E aí compartilhou, eles recentemente eles publicaram um livro do Christopher Lover, né, que você mencionou. Eu acho que foi o primeiro livro assim físico do Christopher Lover em português. Eu não sei se teve uma obra dele assim, né, que tenha sido Qual é o publicada, ator? mas eu creio Christopher Love. Ah, Christopher Love. Love. É a Massa pronúncia. demais. Eu amo esse cara. É o Eu meu sigo. sotaque do Nordeste da Né? Inglaterra. Um pouco É carregada. diferente. Tô Eu brincando. também sou péssimo de inglês. Eu não sou muito bom de inglês, não. Eu Eu consigo vou ler um pouco, ver o mas nome e pronuncio da forma que ele tá lá mesmo.
Meu falar é bem carregado. Mas foi assim que surgiu e aí foi desenvolvendo, cara. Graças a Que Deus a gente tem massa, Matheus, crescido. muito massa. E eu tenho ainda muitos projetos para 5 pontos, sabe? De trazer a fé reformada e tornar ela ainda muito mais popular na vida das pessoas, muito mais acessível, principalmente para a galera mais jovem, para a galera que acabou de Sim, se converter ou que está, né, na igreja lá. Né, tá e eu naquele quero período trazer mesmo ali. dessa de uma maneira bem mais ampla e divulgar nas redes sociais para as pessoas, né? Porque a gente temos evangelho, temos outras páginas, eu quero, né, acrescentar, mas eu não quero ser o mais do mesmo, né? Não sei, que nem Voltemos Evangelho, tal. Voltemos Evangelho tem abençoado no nicho deles, então eu não preciso, né, jogar semente onde já está crescendo a planta, Sim. né? Eu quero regar em Aham. outro lugar também para acrescentar ainda mais para a igreja brasileira, né? Então, tem sido bênção Maravilha. demais. Que benção, meu irmão. Isso é maravilhoso demais. Que massa, então, hein? Rapaz, é uma história muito longa mesmo. Rapaz, e casou muito bem, viu? A cor aí roxa da teologia, os 5 pontos do calvinismo, já remete à fé reformada. Popularizou bem, viu? Ficou bem. Realmente, a página, ela, de fato, mostra a informação que ela quer dar, né, divulgar, de fato, ela é bem feita. Né? Realmente, a aparência dela em si já divulga realmente o que ela quer dizer. Né? Isso é maravilhoso. Ficou bem mesmo, ficou massa. É tanto que tá até te Amém, dando irmão. Glória sustento a aí, Deus. hein? Que bom. Com a venda do Ah, material. tem me ajudado. Teve muitas vezes que meu sustento veio exclusivamente dos 5 pontos, cara. O Assim, pessoal da Caridade abrindo aqui o Puritana coração. também, que é uma editora muito fiel, não sei se tu conhece, também eles fazem parceria também, e o material deles Fazem, fazem. é só autor puritano. Eu tava até divulgando um tempo, eu falei para ele que ia divulgar para ele, tava divulgando, só que deu uma O parada. puro Mas suco o do intuito é puritanismo, né? esse, Matheus, é tentar me aperfeiçoar também para fazer com que, né, a gente possa aí. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10:31, né? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus, né? Então, se vamos viver presencialmente, vivamos para a glória de Deus. Se vamos usar nossas redes sociais, que possamos usá-la para a glória de Deus de fato, né? Fazer com Exato. que Deus realmente seja glorificado. Então, isso é maravilhoso. Que massa, tá sabendo aí da tua experiência, isso é maravilhoso. No início, não sei se tu participou do início, mas em 2019 para 2020, teve até grupo. Tem a galera da Brasil reformado do mesmo tempo mesmo, um carequinho, irmão Guilherme, não sei se tu conhece ele. Não, Ele, conheço, não. ele é muito envolvido na consciência cristã, que acontece lá na Paraíba. Ah, Ainda sim. hoje tenho contato com ele, eu fiz muita amizade com esse início do movimento, foi muito massa. As pessoas faziam grupo, a galera fazia vídeo chamada até no WhatsApp para conversar, para ver detalhes, né, do que eles iam postar, é muito massa. Então, Massa, massa. assim, trabalhando sempre com o intuito de fato, né, fazer com que Deus seja glorificado por meio dessas redes sociais, esse meio tão maravilhoso que temos hoje, né, Cara, que é as redes sociais. as redes sociais, elas têm que ser vistas como uma oportunidade, cara, não como um empecilho apenas. A rede social em si, ela não é nem boa nem ruim. A gente não tem como falar, isso é bom, isso é ruim. Porque quem vai fazer o uso dela é quem vai definir se vai ser bom ou se vai ser ruim. Então, a maneira como a gente Exatamente. usa as redes sociais que pode ser bom ou ruim. Então, usar as redes sociais para divulgar o evangelho, para falar de Cristo, para espalhar as boas novas, é uma oportunidade que eu fico pensando o que Paulo, né, faria com as redes sociais, porque nós temos uma oportunidade gigantesca de alcançar milhões de pessoas. E eu falo milhões porque são milhões mesmo. De, Milhões, é não verdade. só, não só por página de visualização, assim, mas eu digo pelos cristãos compartilharem conteúdo, milhões de pessoas serem alcançadas. Milhões mesmo. E a mudança que a gente tanto quer no nosso país, no Brasil, vem justamente pelo Evangelho. E a gente Sim. alcançar o Brasil com o Evangelho pelas redes sociais é muito fácil. É muito fácil. Então eu creio que a gente tem que olhar para as redes sociais como uma porta aberta, né, e aproveitar a oportunidade. Foi isso que Paulo fez em Atenas, lá em Atos 17. Né? Ele olhou todos aqueles deuses, ele sentiu nojo daquilo, e aí ele olhou um altar, né, ao Desconhecido. Deus desconhecido. E aí ele aproveita esse gancho cultural para ir lá e falar de Jesus
dos Pregar o atenienses, né? Então, evangelho. a ideia é a gente usar a nossa cultura, o contexto que a gente está, para pregar o evangelho. E hoje as redes sociais são uma ferramenta. É um campo, aí o Leandro, é um campo gigantesco de oportunidade de fazer vídeos não tem limite. É verdade, não tem limites, porque a gente Verdade. alcança gente do nosso país, gente de outro mundo. Há um tempo atrás, eu tinha um Em outro outros perfil países, né? Como eu te falei, só de outros países são exato. alcançados. Há um tempo atrás, eu tinha um perfil pessoal, eu trocava ideia com um soldado do exército de Israel, cara. Né? O cara Caraca, não falava português, eu não falava hebraico, né? E aí a gente começava a conversar inglês com o Google Tradutor, né? Ele sabia falar inglês, eu usava o Google Tradutor para falar lá. E assim, cara, olha a oportunidade que traduzindo o tinha de texto e falar de mandando para evangelho. ele. Eu, às vezes faço isso. É a coisa mais aleatória do mundo, né? Hoje, infelizmente, eu perdi contato com ele, né? Que eu apaguei minha outra rede social, meu outro Instagram e criei um novo. Então, hoje eu perdi contato com ele, nem sei como é que ele está nas circunstâncias do país dele lá, mas eu vejo isso como uma grande oportunidade de a gente chegar em lugares, inclusive, onde a fé cristã é perseguida. Tanto nos países africanos, onde a fé cristã é perseguida, mas também nos países árabes, onde a fé cristã é Verdade. perseguida. Né? No Facebook, eu lembro de um E tem cara que sido ele, alcançado. eu lembro Apesar de um dessa cara limitação, né? Apesar do exato, tem governo não sido querer, alcançado. não aceitar, muitos são alcançados, de fato. Eu sei de um amigo que ele enviava solicitação para os árabes, para gente árabe no Facebook, sabe? Teve um tempo atrás que muito árabe começou a mandar solicitação de amizade para brasileiro também, né? E ele no Facebook ele fazia amizade e aí ele começava a conversar com eles, falar da cultura brasileira, falar da língua portuguesa, ensinar o português para os caras e falar de Jesus para eles, cara. Os caras lá, Ah, né, na Arábia Saudita, lá no Iraque, onde os caras matam cristãos, e o cara tá lá ouvindo o evangelho a partir daqui, cara. Meu, isso é incrível, fora do cara. comum, né? Incrível. Fora do comum É, mesmo. mas exatamente. Mas, né, pode ser usado para o mal também. Exatamente. É isso aí, Pastor Matheus. Cara, é um prazer imenso poder falar contigo, ter esse pouco momento aqui. Acho que a gente já vai para o final. Eu estou até com o pessoal aqui, com os irmãos da igreja. Espero que seja a primeira de muitas, né? Ah, Muito, com muito bacana esse papo certeza, aqui. cara. Eu queria que você deixasse uma palavra para a galera aí, pessoal aí. Já tem 13 pessoas ainda conosco aí desde o do princípio aí. Você deixa uma palavra aí para esse pessoal. Bom, para essas pessoas, o que eu poderia falar para eles? Né? Eu dar um conselho prático, um conselho bem prático para eles. Ah, pega tudo a ferramenta que você tem, tudo que você tem de rede social, de tecnologia, e usa para a glória de Deus. Pega isso e usa para a glória de Deus. Não se apegue a vãs debates, tá? Não se apegue aqueles debates da página X ou da página Y, mas se apegue em Exatamente. pregar o evangelho. Debate não leva ninguém para o céu, mas pregar o evangelho sim. A gente muitas vezes fica preso em Massa. debate porque quer explicar a coisa correta, mas isso não vale a Explicar o pena. inexplicável. Às vezes a gente causa mais uma desunião, mais um atrito do que uma edificação das pessoas. Né? Então, foca, usa as suas redes sociais para pregar o evangelho, aprenda a remir o seu tempo, seja disciplinado, né? E aí, talvez o principal que eu poderia deixar seria realmente 1 Coríntios 10, 31, né? Tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. Vai usar a rede social, usa ela para a glória de Deus, intencionalmente, seja intencional naquilo que você está fazendo. Usa tudo para a Amém. glória de Deus, inclusive as suas redes sociais, inclusive o seu celular e tudo que você pode fazer para a glória de Deus. Amém. Amém. Palavra abençoada. Irmãos, é isso aí. É um bate-papo maravilhoso aí com o Matheus, pastor Matheus, administrador da página 5 Pontos. Como foi você que iniciou, você deixa gravado aí, que eu vou precisar também para me colocar no meu canal. Você deixa aí Pode gravado. deixar. O pessoal pediu também, mandar aqui o pessoal da igreja também, da congregação. Beleza? Pessoal, então é Beleza. isso aí. Vamos pregar o evangelho, né? Paulo diz, Romanos capítulo 1, versículo 16. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, de fato, vamos investir em coisas que nos trazem valores eternos, que de fato glorifiquem a Cristo, né? Que Deus
receba a glória, como o pastor Mateus colocou muito bem, né? Em tudo aquilo quanto vamos fazer, que de fato façamos de forma intencional, para que de fato Deus seja glorificado através de tudo isso que a gente tem feito, né? Não com o intuito de nós sermos vistos, né, glorificados, mas realmente para que Cristo seja glorificado, exaltado e receba a glória que é devida. E a nossa oração tem que ser sempre a oração que o pastor Paulo Júnior gosta sempre de falar, né? Como David Brainerd também orava, que o reino de Deus avance, né, nesse mundo caído. Que de fato essa seja a nossa oração, que o reino de Deus, de Cristo, avance nesse mundo caído, né? Então é Amém, isso. amém. Foi um prazer, Amém. Mateus, te conhecer aí, sua família. Bom demais. Eu Bom, vou arrumar meu escritório aqui para a prazer é gente todo meu, cara. marcar uma nova live aí, irmão, Ó, com outro tema pertinente para a gente estar comentando aí por mais essa tempo. foi a primeira live dos 5 pontos, cara. Da história dos É 5 mesmo, pontos. cara? Foi a primeira, cara. Lá, cara, que massa. Primeira de muitas, hein? Primeira, Eu cara. tô Você pensando, teve tava conversando, tava tentando contato com o Muca Vitalino e com a. Ia mandar mensagem pro Alain René, que ele já foi pastor aqui em Marabá. Tratando, não sei se você conhece o Alain René, Ai, pastor presbiteriano. conheço, Para mim também conheço. Bem vagamente, mas conheço. fazer uma live com ele também. Nossa, que legal, cara. Que bênção, cara. Vamos seguir Bom, nesse Deus projeto. abençoe, um forte abraço. Fica Amém, na cara. graça e na paz do Senhor Jesus. É um prazer Deus me conhecer, viu? abençoe. E pessoal que tá vendo a gente, que viu a gente, que Deus abençoe vocês. Né? Continue nos acompanhando, que a gente ainda vai trazer muito conteúdo para edificar a sua vida, para que você seja melhor capacitado para edificar a vida dos outros também. Bom, Deus Isso aí. abençoe cada um de vocês. Gente, um grande abraço para vocês e um bom fim de semana e um bom domingo abençoado para vocês amanhã. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Forte abraço. Até Valeu. mais, forte Fique com abraço. Deus. Tchau, tchau. Tchau. Aí.